Trajetórias de escolarização em famílias economicamente privilegiadas. Iremos tratar nessa aula sobre a trajetória de escolarização dos filhos de famílias que são consideradas como classes superiores, economicamente falando. São as elites econômicas do país. Esta aula foi preparada a partir desse referencial teórico que pode ser visualizado nesta tela. A principal fonte teórica são os escritos de Pierre Bourdieu. As classes superiores, também conhecidas como as elites. Essas famílias têm recursos materiais acima da média. E nós vamos tratar agora, vamos dar uma olhada em alguns indicadores de seu modo de vida. Como que são as condições de existência dessas famílias? Nos vídeos anteriores, nós vimos as condições de existência das camadas médias e especialmente das camadas populares. E agora nós vamos ter um extremo, um contraste extremo, porque nós vamos ver um pouco das condições de existência das camadas superiores. Em geral, essas pessoas moram em zonas da cidade, em bairros da cidade, que são muito caras, O mercado imobiliário é muito caro. O metro quadrado do terreno onde essas famílias residem é muito caro. Normalmente são em condomínios fechados, de áreas muito nobres. E o tipo de residência que essas pessoas têm é um tipo de residência que muitas vezes a maior parte da população nunca entrou numa casa dessas. Só vê pelos filmes, vê pela televisão, talvez, nas novelas e tal. Ou, se entrou, às vezes entrou como trabalhador, como empregado numa casa dessas, o jardineiro, o copeiro, enfim. Então, quando a gente fala em condições de existência, um dos itens que nós avaliamos para analisar a condição de existência da família é o local de moradia. O bairro de moradia, o tipo de moradia e as famílias pertencentes às frações das elites, das camadas superiores, elas moram em bairros muito valorizados, as casas são luxuosamente decoradas. Em geral, essas famílias têm dinheiro para contratar arquiteto, contratar design de interiores, profissionais da decoração. São casas mesmo de filme e de novela. Outra característica que mostra as condições de existência é que essas famílias elas têm dinheiro para adquirir obras de arte caras, esculturas, pinturas de artistas famosos. Então, muitas vezes, as crianças das camadas populares nunca nem conhecem, mesmo no museu, têm acesso a essas obras. As crianças das camadas médias, elas têm acesso a essas obras nos museus, que os pais levam, Agora, as crianças, os jovens, os adolescentes das famílias que pertencem às elites econômicas, muitas vezes elas têm acesso a bens culturais na própria casa delas, porque a família tem dinheiro para comprar uma obra, de repente, de um autor, de um pintor, de um escultor famoso. Bom, em termos de condições de existência também, essas famílias elas têm condições de ter vários empregados domésticos em casa. Então, é comum nessas casas, nessas famílias, ter mordomo, ter copeiro, cozinheiro, arrumadeira, então, motorista particular, ter o jardineiro. E esses funcionários, eles são funcionários da casa, ter até segurança na casa. Eu conheço uma pessoa que trabalhou na casa de uma família muito rica em São Paulo. Essa família tinha jato particular, eles tinham imóveis na Suíça, na Áustria. O enfermeiro particular dessa família ele não tinha ensino superior, ele tinha curso técnico em enfermagem, mas ele era o cuidador do patriarca da família, que tinha mais de 90 anos. E ele tirou
passaporte, porque a família iria viajar para a Europa e esse cuidador iria junto. Essa família era muito rica, mas era também muito generosa. E para cada funcionário desses, para cada funcionário que trabalhava na casa deles, eles deram uma casa, eles deram carro. Então, para mostrar as condições econômicas da família, né? Que fizeram questão de que cada funcionário que trabalhava na casa deles tivesse seu carro próprio. Outra coisa, o salário que eles pagavam para esses funcionários, enquanto que um salário comum, né, de um cuidador de idoso, poderia ser talvez R$2.000, R$2.500, esse cuidador de idoso, especificamente dessa família, ganhava um salário de R$12.000 por mês, mas tinha também as gratificações que não era incomum em determinado mês esse funcionário receber, por exemplo, R$20.000. Então, para mostrar a quantidade de dinheiro que tem uma família dessas, né? Só como exemplo. Bom, em geral, essas famílias têm também residências secundárias. Não poucas, tá? Tem casa de campo, tem casa na praia, tem casa na fazenda, tem casa em Miami, ou tem casa na Suíça, sei lá, na Europa. Tem casa na Europa e tem casa nos Estados Unidos. Isso acontece também. Eu particularmente conheço uma pessoa, um grande empresário que tem casa no Brasil, no Brasil ele tem casa em Ubatuba, ele tem casa em Caldas Novas, ele tem casa em Gramado, e ele não aluga nenhuma dessas casas, tá? São casas que ele empresta para pessoas conhecidas da família, para parentes, são casas para ele passear com a família. E ele tem casa em Miami também. Na verdade, em Miami ele tem 2 apartamentos, porque quando ele vai para Miami, ele sempre gosta de levar amigos. Então, ele fica num dos apartamentos e o amigo fica no outro apartamento. Essas famílias, em geral, normalmente, elas fazem viagens para o exterior. Então, os filhos estão na escola aqui no Brasil, né? Nas férias escolares, é comum eles irem passar férias na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá, na Nova Zelândia, conhecer países exóticos. Então, em cada férias escolares, os filhos, a família, vai passar férias em um lugar diferente. É muito comum esses filhos também fazerem intercâmbio no exterior ou até estudarem em escolas do exterior, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, então vamos ver. Nós vimos, né, nas camadas médias e nas camadas populares, a natureza das ocupações dos pais. Em geral, os pais dessas famílias trabalham, né, em que tipo de ocupação e que tipo de qualificação escolar esses pais têm. Então, nós vamos dividir aqui as elites ou as camadas superiores em 2 frações de classe aqui que nós vamos chamar de fração A e fração B, né? Com certeza podem haver outras frações, outros tipos de divisão, mas aqui nós vamos abordar essas 2. Então, a fração A nós vamos chamar de elite empresarial. E a fração B nós vamos chamar de uma elite cultural. Existe diferença nas elites empresariais e na elite cultural em relação ao capital econômico e também em relação ao capital escolar e ao capital cultural. Vamos dar uma olhadinha primeiro na elite empresarial. Em geral, existem exceções, mas em geral, nas elites empresariais, o chefe de família tem pouca qualificação escolar ou média qualificação escolar. Pouca qualificação escolar seria, por exemplo, ele ser muito rico, ter muito dinheiro e não ter concluído o ensino fundamental. Ou ter concluído o ensino fundamental, ou ter concluído o ensino médio, ou uma média qualificação escolar seria ter concluído um ensino superior, mas num curso de pouco prestígio, numa universidade talvez de pouco prestígio. Já a elite cultural, o chefe de família tem alta qualificação escolar e profissional. Muitos desses chefes de família têm pós-graduação. Só que a alta qualificação escolar e profissional e a alta qualificação em termos de graduação e pós-graduação são cursos de alto prestígio em universidades também de alto prestígio. Bom, a fração A, que é a fração da elite empresarial, em geral, esses pais, a ocupação deles, né, a profissão deles, eles são empresários. Mas eles são empresários de grandes empresas, de grandes conglomerados.
né? Já os da fração B, eles são profissionais acadêmicos, artistas, intelectuais em geral, concursados, por exemplo, da Receita Federal, cargos públicos elitizados como desembargadores, juízes, diplomatas, cargos executivos em empresas da rede privada, mas altos executivos, enfim. Vou interromper aqui e continuamos no próximo bloco.